Eu gostaria de convidar agora para falar a senhora Paula Racanello Estorto, sócia da SBSA Advogados. Agradeço a presença da senhora e ofereço até 15 minutos para a vossa manifestação. Olá a todos, vocês me escutam? Escutam bem? Perfeitamente. Então, vamos lá. Queria, antes de mais nada, agradecer o convite para estar aqui, enfim, trazendo alguns elementos de reflexão e proposta sobre a Lei de Incentivo ao Esporte, né, no âmbito aí do PLP 234 de 2024. Saúdo a todos que estão na mesa e presentes online também acompanhando. E falo da minha alegria em estar, nesse momento, podendo trazer uma contribuição sobre um tema que eu reputo tão relevante e que é objeto também da minha prática profissional na advocacia e dos estudos que eu realizo. Eu sou professora na pós-graduação da PUC de São Paulo, na especialização, e tenho a oportunidade de lecionar e trabalhar com muitas pessoas que trabalham com mecanismos de incentivo fiscal, em especial a Lei Federal de Incentivo, também as estaduais, e trago aqui então algumas reflexões e propostas com base nessa experiência, né? Então, eu estruturei minha fala aqui em 4 grandes pontos que eu queria chamar a atenção, né, que eu vou expor a seguir. O primeiro é que incentivo não é desoneração. A gente vai trabalhar um pouquinho disso, mas lembrar que o tributo é pago e que o contribuinte faz o pagamento. É só uma destinação dessa verba, né? E a lei de incentivo ao esporte é um caso de sucesso. Tivemos aqui a apresentação da Fernanda e tantas outras nessa comissão especial nos últimos dias, e olhando para essa questão de dados, de evidências, muito importante firmar essa unanimidade de que a lei de incentivo ao esporte funciona bem. Precisa de alguns aperfeiçoamentos legais, alguns delas, inclusive, endereçados pelo PLP que a gente está conversando, e também é necessário investir e ter um olhar dedicado para a organização administrativa do Estado brasileiro no desenvolvimento dessas relações jurídicas com as organizações proponentes, né? Então, com relação ao primeiro aspecto, incentivo não é desoneração, é destinação de imposto, né? Então, é importante relembrar isso, em especial no contexto de reforma tributária, onde se fala de alguns cortes de desonerações tributárias do Estado, né? Então, a lei de incentivo ao esporte, ela não reduz a carga tributária do contribuinte, e ela é um mecanismo indutor de comportamento. Que comportamento? A cultura de doação. Valoriza a autonomia do cidadão, do contribuinte, em destinar uma parcela do imposto devido, engajando-se também na gestão pública, né? Então, a gente vê aqui quantos atletas, cidadãos, pessoas que estão à frente de projetos comunitários, clubes e empresas doadoras estão aqui participando, discutindo política pública, né, numa comissão especial na Câmara dos Deputados. Então, não tenha dúvida que é um excelente mecanismo de chamar as pessoas para discussão e qualificar o nível de discussão, tanto na própria gestão pública quanto na gestão privada dos projetos e das ações, né? Ela amplia o controle social, porque quem doa quer saber se o recurso, se o projeto está indo bem, como vai. Então, você tem um nível de controle social muito mais profundo do que na própria execução direta de política pública, onde cai tudo no orçamento e muitas vezes isso se perde ali naquela verificação das questões orçamentárias da execução da política pública. Os projetos são previamente chancelados pelo Ministério do Esporte, então existe um claro alinhamento, um atendimento desses projetos às diretrizes valorizadas e estabelecidas em leis, em normas, para a execução desse recurso, né? Então, como foi bem dito pela Fernanda aqui, que me antecedeu, essa democratização do acesso, a questão regional, que sempre é muito trabalhada e olhada pelo Ministério, né?
E as normas de execução financeira e prestação de contas são muito detalhadas, sujeitas a mecanismos rigorosos de controle pelo próprio Ministério do Esporte, Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral da União também fiscaliza, faz auditoria sobre esse tema. Então, existe, dentro desse nicho da lei de incentivo, uma fiscalização, inclusive, eu ouso dizer aqui, mais dura e mais detalhada do que com relação à própria administração pública, que tem lá os seus processos por amostragem e já mais consolidados em termos de tradição, cultura administrativa institucional, para que aconteçam. Então, isso é um ponto muito importante, que às vezes se reputa que os projetos incentivados não têm controle, é um recurso, enfim, destinado para as organizações e para os proponentes aplicarem sem um devido olhar. Então, a gente percebe, sabe o quanto os indicadores são aplicados e de uma maneira, inclusive, mais específica e cuidadosa do que, muitas vezes, o próprio recurso direto administrado pelo poder público. E ali no slide anterior também eu trouxe um destaque de um material explicando as questões de benefícios fiscais da própria Portal da Transparência ali da CGU, onde se coloca claramente que incentivos fiscais são indutores de comportamento, destinação de imposto, e não é desoneração tributária. Então, esse é um tema que eu reputo relevante da gente ter sempre em mente nesse debate nacional sobre reforma tributária e desonerações. Outro aspecto, então, é esse caso de sucesso, que, enfim, não tem como deixar de colocar isso aqui. Políticas públicas devem ser baseadas em evidências. Hoje em dia se trabalha com dados, e os dados demonstram a importância da lei de incentivo ao esporte para o esporte brasileiro, né? Em todas as suas manifestações, educacional, dessa questão social, de inclusão, participação e rendimento, né? E cada vez tem esse alcance mais nacional, conseguindo se capilarizar, ainda que com as impermanências, né? E essa necessidade aí que tem acontecido de renovação quinquenal da própria legislação, né? Investir em esporte, para além de todos os benefícios sociais que a gente consegue identificar e para a própria prática esportiva, a política esportiva, é também necessário do ponto de vista da imagem internacional do Brasil e da atração de investimentos, é o chamado soft power, né, do esporte, que é tão valorizado aí também nas grandes corporações e nas tratativas internacionais. Então, contribui demais para a imagem do Brasil, e a lei de incentivo tem um papel importante nisso. Aperfeiçoamentos legais necessários endereçados pelo PLP, né? Então, a primeira questão é o caráter permanente da lei. Excluir o prazo de validade, né? Isso é fundamental para ampliar a possibilidade de atrair novos investidores e de ter planejamento e continuidade, né? Então, a gente sabe, de projeto em projeto, a gente consegue, enfim, ajudar alguma coisa, mas investimento permanente é necessário para a formação de atletas, para apoio na emancipação social, para trabalhar de uma maneira mais decisiva nas questões de exclusão e aumento, né, de oportunidades para as pessoas. Então, um projeto que um ano acontece, depois volta depois de 2 anos, ele acaba sendo muito menos efetivo do que os de caráter permanente e que atuam de forma contínua. E 5 anos, que é o prazo que a lei costuma ser renovada, é muito pouco, né? Se a gente pensar no ciclo de conceber um projeto de lei de incentivo, buscar os parceiros, escrever, elaborar, submeter ao Ministério e ter aprovado, pode colocar 2 anos aí, né? Não é muito, é um tempo razoável para isso. Captar o recurso e começar a implementar, o projeto que começa a ser executado hoje, ele foi pensado há 3, 4 anos atrás. E a gente vai ter 1 ano, 2 anos de execução. Então, ampliar esse prazo de validade é fundamental para que a lei se torne mais efetiva, ainda mais efetiva, e que tenha melhores resultados do que já alcança, e está sendo endereçada aí no projeto de lei, né?
A não competição com outros incentivos fiscais. Então, hoje a gente tem essa situação da competição, né? Então, a empresa que faz uma doação pode deduzir da mesma base o incentivo para reciclagem. Isso é um ponto ruim, que pode, inclusive, afastar alguns, enfim, né? Ou colocar em dúvida, pelo menos, algumas empresas que são historicamente doadoras para o setor, né? Porque elas têm um novo incentivo que também é importante ali para a sua cadeia e para a sua questão de sustentabilidade, indicadores ambientais e de reciclagem. Então, não ter essa competição é um tema fundamental, e a ampliação do percentual de 2% para 3%, justamente para isso, junto com o caráter permanente da lei, ele tem um potencial muito grande de atração de novas empresas doadoras, né? Então, vai alcançar uma margem muito maior e conseguir potencializar ainda mais os bons resultados já alcançados até aqui. E tem uma outra oportunidade de aperfeiçoamento legal que eu trago aqui como sugestão para ser incorporada eventualmente no projeto de lei, para garantir a dedução da doação para a pessoa física no mesmo ano calendário do imposto de renda da pessoa física. Então, isso já existe, né, no ECA. Então, teve uma lei, a Lei 12.594 de 2012, que alterou o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, para estabelecer que o doador pessoa física ele pode deduzir a doação feita a um projeto no mesmo ano em que ele declara o imposto de renda, e não ter isso só depois no exercício seguinte ou quando receber uma eventual restituição. Então, esse é um ponto fundamental que pode ajudar também a mobilizar mais pessoas físicas para essa doação, e é uma questão, o incentivo já existe, é só uma questão procedimental que, se for assegurada em lei, pode ter um caráter muito importante, como teve no universo das crianças e dos adolescentes, dos projetos incentivados, para ampliar a base de doadores de pessoa física. E, por fim, esse aperfeiçoamento da gestão, né? O aperfeiçoamento da organização administrativa, né, do Poder Executivo, do Estado brasileiro como um todo, para operar legislações de incentivo, né? Então, a gente sabe que o Estado brasileiro ele já investiu em muitas áreas, e uma área que grita por investimento, que nos últimos anos vem tendo avanços e uma percepção maior dessa necessidade, é essa de fomento com organizações da sociedade civil. Então, a gente já teve avanços recentes, o chamado MIROSC, Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. A própria Lei de Fomento à Cultura trouxe também muitos avanços na arquitetura institucional que trata dessas parcerias e na arquitetura institucional que permite a boa execução de projetos, né? Prezando pela eficiência, racionalidade, com mais tecnologia, e reconhecendo também a autonomia decisória, gerencial das organizações, né? A sua expertise na matéria, afastando formalismos excessivos, que é uma demanda necessária para a própria administração pública, superar só a lógica da formalidade e entrar numa lógica de mais resultado, de um controle mais efetivo, né? E esse investimento ele é necessário, não tenho dúvida, também nos ministérios que gerenciam as leis de incentivo, como é o caso do Ministério do Esporte. Então, investir na superação de gargalos operacionais conhecidos. Eu tenho uma lista de problemas que eu já vi passar pelo meu escritório, mais de 15, 20 proponentes de projetos, né? E eles se repetem. Eu imagino que isso dentro do Ministério tem uma lista de 100 casos que acontecem pontual, isoladamente, mas que quando você vai verificar é uma questão estrutural que se repete. Então, desenvolver essa inteligência e agir preventivamente para evitar contenciosos desnecessários, encaminhar soluções para temas repetitivos em projetos, que geram uma ineficiência absolutamente evitável, né? Então, trago aqui o exemplo de provisionamento de verbas rescisórias em projetos de continuidade. A gente tem lá o trabalhador seletista que trabalha num projeto incentivado por 2, 3 anos. Ao final, ele vai ter que ser demitido, digamos assim, se o projeto não for ter continuidade, mas já emenda uma continuidade no outro,
e os analistas ainda encontram dificuldade em aprovar esse repasse, esse remanejamento de recurso, esse fundo que vai ser destinado para o próximo projeto, sem que a gente tenha que demitir esses trabalhadores que prestaram serviço no projeto da lei e que vão continuar prestando quando o próximo projeto encadeado passar a ser executado. Então, é uma questão simples do ponto de vista jurídico, mas que ainda não foi resolvida. Então, é possível ter investimentos junto com a Advocacia Geral da União, tribunais de contas e a próprio Conselhos de Políticas Públicas. Eu faço parte do CONFOCO, que é o Conselho Nacional de Fomento e Colaboração, onde eu tenho um assento representando o NEATS, que é o Núcleo de Estudos Avançados em Terceiro Setor da PUC de São Paulo, que eu integro, e lá a gente leva essas contribuições e tem feito esforços interinstitucionais para melhorar a regulação de parcerias e execução também de legislação de incentivo. Então, eu tenho certeza que, superado esses entraves e investindo com tecnologia, treinamento e padronização, é possível a gente dar aí um salto twist carpado na verdadeira implementação da lei de incentivo ao esporte e com tantas, enfim, tantos ganhos que traz para a sociedade brasileira como um todo e para a legislação de incentivo também em especial. Então, eu concluo aqui e fico à disposição também até o final da sessão para eventuais debates e questionamentos. Obrigada. Obrigada, senhora Paula Racanelo Estorto. Agradeço a vossa contribuição